Seja você bem-vindo ao Você e Eu Podcast. Nós estamos aqui para te ajudar a ativar o amor no casamento. Meu nome é Michael, sou host desse podcast, juntamente com a parte mais bonita do Você e Eu, a Suzy. Obrigada, Michael. Hoje estamos então com o Eduardo e com a Helena, muito bem-vindos. Eduardo e Helena estão casados há 20 anos, não parece, tá? Obrigada. Cara de novinho. Juntos têm 4 filhos, Heloísa de 13, Daniel de 10, Olivia de 6 e Pedro de 3. São cristãos da Melk de Blumenau, onde se conheceram há cerca de 24 anos. Lá participam ativamente em atividades com casais, Eduardo com adolescentes e Helena com mulheres. Helena é arquiteta urbanista, 18 anos e pós-graduada em arquitetura sustentável. Já atuou em diversas áreas da construção civil e atualmente está com a carga horária reduzida. Por que será? A maior parte do seu tempo é dedicada aos filhos, incluindo dar aulas a eles na educação domiciliar, modalidade de ensino que pratico há mais de 7 anos. Eduardo é psicólogo clínico, orientador parental. O que é isso? Parentalidade, pais, mães, entendi. Orientação a famílias. Graduado em psicologia, também graduado em comunicação social e pós-graduado em logoterapia. Autor e ilustrador do livro Menino Verde, como profissional atua na psicologia, auxiliando famílias, casais e indivíduos na superação de desafios e na construção de relacionamentos mais saudáveis. Gente, sejam muito bem-vindos. Todos os nossos convidados ganham os nossos 2 livros logo no começo. Olha só. Então é o Ativo Amor no Casamento e Geração Pornô. Eu acho que vocês já têm. Já temos, mas nós temos definitivamente um destino adequado para eles. Perfeito. Né? E já que estamos trocando presentes, eu também tenho o meu livro, o Menino Verde. Então é um presente para vocês também. Que legal. Legal. Vocês têm filhos, a ideia é que vocês leiam com eles. O puxão de orelha para os pais, mas a leitura é compartilhada. Foi você que ilustrou e escreveu. Eu que ilustrei, exatamente. Você é ilustrador também? Não estava ali antes? Tava lá. Sim, eu ilustrei. Eu sou formado, além da psicologia, eu sou formado em comunicação social. Eu atuei bastante tempo nessa área. Então, haviam editoras que a gente prestava serviços e eu ilustrei muitos livros que eu não tenho os créditos. Este é meu livro, este eu ilustrei, eu escrevi. E se alguém quiser comprar o teu livro, onde é que o pessoal encontra? Hoje as vendas são exclusivas pelo site da editora Sinopsis, que é uma editora da área da psicologia mesmo, né? Então, editorasinopsis.com.br, ou pode conversar comigo também, que aí a gente consegue também. Perfeito. No final a gente vai colocar as redes sociais aqui para você Perfeito. Ver mais detalhes. Gente, uma estatística. 1 a cada 3 casamentos terminam no Brasil e normalmente os casamentos terminam quando chegam os filhos. E esse é o nosso tema de hoje, casamentos e educação de filhos, como educar os filhos, como o casal pode continuar cuidando do casamento, mas como a gente acha métodos, formas saudáveis de educar os nossos filhos. O que vocês falariam para casais que estão exatamente nessa fase? Acabaram de ter os seus pequeninos e estão talvez numa crise conjugal por causa disso. Muito bem, uma crise bem comum, né? De fato, a chegada dos filhos transforma o relacionamento, né? E não há exatamente um preparo para isso, né? Aquilo que se brinca, né? Os filhos não vêm com manual de instrução e a rotina da família é totalmente transformada. Então, assim, há uma mudança, né? Muitas vezes é uma mudança desejada, algumas vezes não, né? E essa mudança ela precisa ser de alguma forma abraçada por aquele casal e entender, as coisas realmente vão mudar. Eu entendo que elas podem mudar para melhor, né? Mas muitas vezes essas mudanças elas são tão significativas que não se dá conta de administrar esta mudança, né? Falando um pouco da nossa experiência, né? Para nós, assim, definitivamente, filhos mudaram a nossa história, né? Os caminhos eram outros, né? Antes dos filhos. E a partir dos filhos a gente foi amadurecendo uma série de ideias, de percepções da própria vida e a gente mudou, né? Eu acho que eu vou comentar aqui, né? Tem essa... eu sempre brinco, né? E quem passa comigo no consultório já ouviu isso certamente, né? Eu sempre brinco que eu fui enganado pela Helena, né? Porque a Helena que eu conheci há 24 anos atrás, ela me disse algo muito forte, assim, porque na época, 24 anos atrás, eu não tinha feito nenhuma das graduações que eu tenho hoje. Com que né? idade vocês se casaram?
Eu tinha 21. Eu tinha 24, 25. Eu não sei fazer conta. Eu sou de humanas. 24. 24 ainda. 24. E assim, a Helena, ela me disse algo muito forte. Eu não caso com quem não tem graduação. Então tá bom. Eu tive critérios bem claros dele, né? Esse fica a dica para namorados, né? Assim, digam claramente o que vocês esperam. Isso ajuda, gente. Então, havia, assim, na Helena uma clareza muito grande da importância da carreira, assim, o quanto a carreira era importante para ela. Estudo, né? Sempre gostei muito de estudar. Exato, exato. E aí, com a chegada dos filhos, isso foi uma desconstrução total, assim, porque hoje a nossa rotina, ela está muito apoiada no cuidado dos filhos. Nós temos 4 filhos, é difícil não estar apoiada neles, né? Mas, assim, a nossa rotina mudou totalmente, e essa visão que a gente tinha naquela época, ela mudou totalmente. Por isso que eu digo, eu fui meio enganado, né? A Helena que eu casei, definitivamente não é a Helena com quem eu estou casado hoje, e os filhos impulsionaram muito essa mudança. Sim. E também, assim, eu vejo que Deus vai trabalhando na nossa vida, né? Eu sou arquiteta ainda, mas como a gente comentou ali no começo, eu reduzi muito a minha jornada enquanto arquiteta e ampliei muito a minha jornada enquanto mãe, né? Então, assim, no começo eu tinha sonho de ter um grande escritório, cheguei a ter escritório com sócia, com estagiário, né? E queria fazer mestrado, doutorado, dar aula, eu queria fazer tudo, assim. E a gente até demorou um tempo pra eu, assim... Inclusive, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu queria, mas eu tinha um medo, assim, parecia uma tarefa, assim, muito grande ser mãe. E a gente teve a Heloísa quando a gente estava, acho que 8 anos casados. E ali Deus começou um processo na minha vida, assim, na nossa vida, né? Claro, primeiro a vida vai de cabeça para baixo, a gente muda toda a nossa rotina, a gente vai aprendendo a lidar com aquele serzinho, né? E depois Deus foi tratando também o meu coração, mostrando que os planos de Deus não eram exatamente os meus, né? E ao mesmo tempo, assim, eu vejo como Deus é paciente e amoroso, porque Ele não vai enfia a goela abaixo a vontade dEle, Ele vai nos mostrando, vai abrindo nossos olhos lentamente, assim. Então, eu vejo que foi um processo, não é de um dia para o outro que eu amei ser mãe. Claro que eu amava minha filha, isso sim, né? Mas, assim, a maternidade foi uma mudança, que foi, assim, com o decorrer do tempo, né? E aí, hoje eu posso dizer, assim, que a maternidade foi uma das coisas mais incríveis que aconteceu, né, na minha vida, assim. E pro nosso relacionamento também, né? E pro nosso. Mudou. As perspectivas são outras, né? São outras. A gente vê que é um presente de Deus. Tanto o casamento, quanto a maternidade e a paternidade. Porque Deus vai forjando o nosso caráter, vai nos tirando do nosso egoísmo, da nossa zona de conforto, né? Você era mais egoísta antes de ter filho? Ah, com certeza. Muito egoísta. Não que eu não seja hoje ainda, né? O egoísmo sempre tá lá, mas assim, Deus vai nos ensinando a servir, né? E eu acho que o primeiro lugar a servir é no nosso casamento, depois com os nossos filhos. Então eu vejo assim como o plano de Deus é perfeito, né? Então a gente também buscar a que Deus assim nos mostre com clareza assim qual é o nosso chamado, né? E não tem problema ser arquiteta ou qualquer profissão, mas existe um chamado antes disso no nosso lar, né? E aí eu acho que se a gente vai se colocando na presença de Deus, Deus vai nos mostrando. É algo que assim, por mais que a gente ache que Deus vai clareando, né? E dando sabedoria aí. Deixa eu te falar um negócio. A Helena, então, fez uma graduação com o primeiro filho. Isso. No segundo filho, ela foi pós. No terceiro, foi mestrado. E agora ela é doutorada. Não! Só que não! Parei na pós-graduação. Okay. Mas aí o Eduardo, eu disse pra ele, e aí como as coisas são, né? Eu já não posso mais nem ouvir falar de mestrado e doutorado, tipo... Mas e ele fica falando de estudar mais. A Suzy quer dizer que cada filho foi um passo além na tua vida. Sim, com certeza. Com certeza. E aí o Eduardo foi o contrário, porque quando nós nos conhecemos, ele estava fazendo supletivo, porque ele tinha abandonado a escola, ele fugiu. O quê? Quase rebelde, né? Saiu da escola, saiu da igreja. Nunca fez sentido pra mim. Uau, sério? Você era ovelha negra de casa? Por um tempo, Por um tempo eu fui, exatamente.
Mas Deus. As coisas mudaram, né? A Helena disse pra eu não caso com quem não tem graduação, mas ela não disse quando era pra parar, né? Então eu sei. Tanto que eu falei agora, assim, ó, dá um tempo, espera um pouco, porque ele começou a psicologia quando nosso segundo filho tinha 8 meses, assim. Exato. Não foi uma decisão fácil, assim, mudar de carreira. E eu diria que, inclusive, os filhos tiveram uma grande influência na escolha dessa mudança de carreira. As perspectivas, de fato, mudaram. A gente passou a enxergar outras questões que antes, talvez, né, por conta dessa visão muito voltada para a carreira, a gente priorizava outras coisas. Então, mudar para a psicologia tem a ver também com o fato dos filhos, que mudaram a nossa visão. Uau, achei que tu já tinha psicologia quando os filhos A vontade, sim. A vontade, certamente, sim. Mas o mercado, né? O mercado, a carreira, aquilo era mais atrativo naquele momento. Então, a publicidade era algo que, assim, meio que legal, eu sou publicitário. E agora sobre prioridades. Nós temos filhos, nós também temos 3, vocês têm 4. Então, estão um passo à frente. Estamos no mestrado. Estamos no mestrado. Vamos chegar lá, calma. Mas você tem o teu cônjuge. E muitas vezes a gente escuta nas nossas redes sociais de que os filhos são mais importantes que o cônjuge. Como é que vocês veem isso? O filho é mais importante que o cônjuge é mais importante que o filho. Claro, depois de Deus, nós somos cristãos, entendemos que amar a Deus é a nossa primeira função, nosso primeiro mandamento. Mas quem é o meu primeiro próximo, em ordem de escala? Vai lá, querida, é contigo. Então, como mãe, vou falar como mulher, né? Daí depois o meu marido pode complementar. Para mim, eu tive uma fase que a minha filha era, assim, a minha prioridade máxima. Meu marido, coitado, assim, né? Ele tava meio dos últimos, assim. E eu vi como isso não foi bom pro nosso casamento, né? Então, talvez também, ainda voltando à pergunta anterior, às vezes isso também pode ser um dos motivos do divórcio, né? A mãe, a tendência, não vou dizer que são todas as mães, mas a tendência da mãe é super proteger o filho e esquecer do marido. É muito fácil isso, é um vínculo muito forte de mãe para filho, né? E só que daí eu fui percebendo, poxa, o meu marido é mais importante, assim, tem que estar em primeiro lugar. Tirando Deus, né? Mas assim, então eu pensei, poxa, não tá certo isso aqui. Daí também criticava muito, eu fazia certo com a minha filha, do jeito né? O jeito que o pai faz não é certo. Aquele clássico, assim, da mãe que, né? Se não for exatamente do jeito da mãe, não tá bom, né? E aí eu fui pensando, poxa, não é esse o caminho. A mãe é de um jeito, o pai é de outro, e também a gente vê assim, os filhos precisam do pai e da mãe, né? Como isso é saudável para a criança, pro casamento, né? E a gente vai tendo que também deixar o orgulho de lado, orar, pedir ao Senhor sabedoria, né? Para conseguir também, enfim, eu acho que é muito orgulho, assim. Eu me achava, assim, uma ótima mãe. Não que eu não tentasse ser, mas, assim, meu marido também era um ótimo pai, né? Então, é isso. Essa questão, né? Eu vejo, é um conflito, né? Muitas vezes, até por esse nível de cuidado, né, de excesso de cuidado, talvez, que surge na mãe, o marido, de alguma forma, acaba sendo posto de lado, né? O que é um equívoco, né? Esse pai, ele precisa ser convocado, esse marido precisa ser convocado a fazer parte daquilo, e talvez ele vai fazer do jeito dele, e esse jeito talvez não seja exatamente o jeito que a mãe sonha, né? Provavelmente não vai ser, né? E assim, muitas vezes a gente acaba nutrindo, né? Talvez o pai não faz da forma como a mãe quer, e isso vai nutrindo, afastando esse pai desse processo, né? Não, tu não sabe fazer do jeito, então vai para lá, vai pro lado. E esse casal acaba também se afastando, né? Então isso é muito complicado, né? O pai precisa ser convocado, e muitas vezes a mãe tenta compensar esse afastamento do pai, e aí a gente começa a entrar numa relação meio disfuncional, né? As coisas precisam estar muito claras para o casal, né? O casal, em primeiro lugar, casais saudáveis desenvolvem filhos saudáveis, né? Então, o relacionamento precisa estar muito saudável para que os filhos também tenham vidas mais saudáveis. Você aí fala essa frase comigo: casais saudáveis desenvolvem filhos saudáveis. Os filhos são um reflexo daquilo que o casal vive. Exato. Lá em casa, quando nós nos abraçamos como casal na frente dos filhos, normalmente o pequenininho vem no nosso meio, ele quer fazer parte disso, vem o segundo, vem o terceiro. Mas quando nós estamos brigando ou a gente não está bem, eles também começam a brigar entre si, é um reflexo automático. A gente tem até mais histórias, mas vamos ver como vai se desenvolver o podcast.
E quando os filhos não estão bem? Quando tem uma situação que o filho não vai bem na escola, alguma coisa social. Hoje se tem muitos transtornos que são diagnósticos, que são dados muito rapidamente, na meu viés. Eu não sou psicólogo, mas eu tenho Concordo Você é psicólogo, então você concorda. Concordo muito bom. totalmente. Como ajudar meu filho quando ele passa por alguma dificuldade, seja social, seja na escola, seja de comportamento? Essa questão, né, eu gosto dessa perspectiva até da psicologia sistêmica, né, de entender, eu sempre uso essa analogia porque eu acho que analogias são didáticas, né, mas essa noção de relógio, né, um relógio, para ele funcionar, todas aquelas engrenagens, elas precisam funcionar na forma certa, tem um jeito de funcionar, né, todas elas têm que girar da forma que foram configuradas para girar. E uma família é algo muito parecido com isso, né? Então, ok, aqui nós temos... Quando uma dessas engrenagens ela começa a girar em descompasso com aquilo, aquele relógio vai começar a mostrar a hora errada, né? Uhum. As coisas começam a não funcionar da forma como a gente esperava que funcionem, né? E aí isso vai gerando um impacto em todo esse sistema. Todo esse relógio sofre por causa daquela uma engrenagem, né? Mas acontece que não adianta nós tirarmos aquela engrenagem do relógio imaginando que as coisas vão começar a funcionar normalmente. Ela é parte, ela é integrante daquilo lá. Então, aquele problema, né, seja um transtorno, seja um comportamento inadequado, seja alguma coisa, aquilo precisa ser tratado enquanto sistema, enquanto família, enquanto relógio como um todo. Se a gente não lidar como um problema de todos, a gente vai estar sendo um acompanhamento manco deste problema, né? Uma tratativa insuficiente para esse problema. A família precisa lidar com o problema, como todos juntos, né? Não tirando então, a engrenagem. Se eu entender bem isso, o comportamento disfuncional do filho é o sintoma do que está acontecendo na família. Isso que eu ia comentar também. Comportamento, sim, né? Claro, a gente não está falando aqui de transtornos, né? Transtornos às vezes acontecem. A gente tem visto um crescimento muito significativo do autismo, diagnósticos assim de TOD, de TDAH, são várias questões que estão surgindo que muitas vezes a gente fica meio na dúvida, né? Ok, aqui a questão é comportamental ou a gente está falando de fato de um transtorno, né? Então, o comportamento, sim, se a gente lida, né, com o sistema, com esse relógio como um todo, vai impactar o comportamento dessa criança. Não há como, né? Então, assim, eu não sei se os meus colegas psicólogos vão ficar contentes com essa colocação aqui, mas eu sou um profissional que, por exemplo, eu vejo muita deficiência numa psicoterapia que se centra só na criança, né? Ela é insuficiente, ok, eu vou passar lá 1 hora com a criança, vou lidar com ela, vou tentar identificar algumas coisas, mas se aquele processo não levar a uma mudança de comportamento na casa, né? Os pais mudarem, a tratativa com a criança mudar, este tratamento é insuficiente, né? A criança vai ter alguma ferramenta para lidar, ok, mas a família precisa ser envolvida. A família precisa entender, esse problema é da família, não é um problema da criança, não é um problema do casal, é um problema familiar. Uhum. E daí verificar assim, como essa família está vivendo, né? Quanto tempo a família passa junto? O que eles fazem juntos? Quanto tempo as crianças passam na frente das telas, né? Então, hoje a gente vê uma terceirização muito grande da educação, né? As crianças estão o dia inteiro na escola, o pouco tempo que tem à noite com os pais, às vezes ainda estão na frente de telas, né? Então, assim, é complicado, né? Então, mesmo que eu penso que a criança que tem, de fato, um diagnóstico de autismo, ou o que for, né, o contexto que ela vive vai impactar no comportamento dela, né? Então, se ela tiver pais amorosos, pais presentes, pais que dedicam, né, tempo a elas, se ela não for bombardeada de tela em excesso, isso vai refletir numa melhora dela, independente do diagnóstico. Né? Então, eu acho que assim, a gente tem que pensar o que nós estamos fazendo com os nossos filhos hoje, né? Entupindo eles de ultraprocessado, de açúcar. Né? Então, assim, às vezes eu fico com pena das crianças, porque elas são vítimas desse contexto doido que a gente vive. Né? Então, assim, como... isso é uma coisa que a gente também começa a perceber, a partir do momento que nós nos tornamos pais, nós somos responsáveis por aquela vida, né? Por uma faixa de tempo aí, né? Que acaba.
Acaba mais rápido do que a gente A imagina. gente está com uma filha agora adolescente, ou pré-adolescente, não sei. Então a gente está começando a sentir isso, assim, 13 anos já se passaram e eles não voltam, né? Então aproveitem essa fase, porque ela passa muito rápido. Deem o seu melhor, né? Que é possível naquela circunstância, né? Então, assim, tenham tempo, restringam as telas. Isso vai trazer benefícios para todos eles, né? Independente E é algo que a gente também tem percebido, né? A gente passou isso na família também. É muito mais fácil hoje tu dar um diagnóstico para tu conseguir dar uma etiqueta, tá? Ok, então eu não tô vira noiada muleta, como né? mãe, eu não tô tão pilhado como pai. Realmente ele nasceu assim. Alivia um pouco a culpa, Assim, eu conversando com uma moça esses dias, ela recebeu 3 diagnósticos de autismo. Só que eu escutei toda a história dela. E eu falei pra ti, eu não posso falar isso, mas eu deixei a minha opinião. Eu falei, não acho que tu tem autismo. Se tu não tivesse todos esses traumas de abuso, bullying, não sei o quê, eu poderia dizer, mas trabalha isso primeiro. Isso. Ok. E a gente tem nossa história pessoal. Um dos nossos filhos, a gente tem um erro. E a gente vai falar agora do nosso erro pra vocês. Tá? Só um, que bom. Então vocês estão bem! Eu vou dizer o nosso maior erro. Mas um dos nossos filhos, o do meio, os 3 nasceram na Alemanha. E antes da gente voltar pra Alemanha, nasceu o nosso terceiro. Então, 3 meses antes... Antes de voltar pro Brasil? Isso, desculpa. Antes de nós voltarmos pro Brasil, nasceu o nosso pequenininho. Ele tinha 3 meses quando nós voltamos. E essa fase de mudança foi uma fase onde, então, o nosso pequenininho logo fez uma cirurgia, ele ficou 21 dias no hospital, eu fiquei sozinho com ele, e ali eu assumo o meu erro. Então, eu tinha o meu trabalho, tinha as coisas para serem feitas, qual que era a minha fuga? Era ligar o tablet, era ligar a TV. Então, do meio e mais velho ficaram muito na frente das telas. Nós mudamos para o Brasil na época... Só deixa eu dar um detalhe. Na cultura alemã é muito mais claro de que criança até 2 anos não se dá. Ok. E a gente conseguiu fazer isso com o Samuel. Realmente, assim, eu sei que até 2 anos a gente não dava tela. O Matias podia assistir na hora da soneca do Samuel alguma coisa. E mesmo quando daí deu toda essa disfunção ali, assim, como isso prejudicou ele tanto, sabe? Foi com 2 anos e meio. Então ele começou a ter um contato excessivo com telas que eram basicamente desenhos. Voltamos para o Brasil, aconteceu que a gente também estava nessa fase de adaptação e a gente liberou, assim. Existia muita TV, muito desenho. Era regrado, mas muito demais ainda. Era umas 3 horas por dia, às vezes para mais. Contava com o pai. Eu contava com o pai. Aqui eu tô confessando os meus pecados, tá? Mas daí ele foi pra creche, teve outros envolvimentos. Lá na época tinha que usar máscara, tinha distanciamento social, ele não falava a língua. E o nosso Samuel ele começou a se deitar no sofá. Ele chegava e ficava no sofá, não brincava, não pegava brinquedo, não tinha ânimo, não tinha vontade. Quando não estava com a tela, né? Quando não estava com a tela. E a gente pensou, tem alguma coisa errada, essa criança está com um princípio de depressão, alguma coisa assim. E logo em seguida começaram outros pequenos sintomas. Ele parou de olhar nos nossos olhos. Tudo isso ele fazia. Ele não queria mais brincar com outras crianças, tudo isso ele fazia até então. Ele tinha algumas estereotipias de entrar assim num mundo paralelo. E então nós fomos procurar ajuda para encurtar a história. Hoje o nosso Samuel não tem mais nada disso. A gente disse que tem uma cura sobre a vida dele. Ele tem alguns déficits de aprendizado que a gente está trabalhando assim, mas ele brinca com outras crianças, ele olha nos teus olhos, ele fala português e alemão também. E ele viveu um processo de cura, mas porque nós, como pais, tivemos que mudar. Porque eu, como pai, tive que mudar. Porque a Suzy, como mãe, teve que mudar. Porque a gente teve que estar presente. Então, eu só quis dizer que nós somos a prova viva daquilo que vocês falaram. Que legal. E lendo agora, depois desse assunto, a gente achou o termo autismo de tela. Exato. Não conhecia. E que se encaixava muito no que o Samuel estava vivendo naquela fase. Se chama assim autismo de... É uma forma, né? Mas assim, o que acaba acontecendo, né? A criança acaba, por conta dessa estimulação da tela, ela acaba mimetizando alguns desses comportamentos que a gente justamente usa como critério diagnóstico, né? Então a gente vê essa situação, né, de uma criança que ela tem muita tela, ela vai ter essa dificuldade, né, de estabelecer um contato visual, por exemplo, quando a gente fala com ela. Por quê? Porque ela está
Tá falando comigo, mas isso aqui tá mais interessante do que está sendo dito para mim, então eu vou continuar olhando aqui. Então eu vou de alguma forma treinando este comportamento. Então, mesmo que eu não tenha mais a tela, eu não vou estabelecer contato visual contigo, porque eu não estou acostumado a fazer isso. Então, alguns comportamentos são, opa, isso aqui é sintoma de autismo. Então, a gente vai fechando alguns critérios e vai olhando, puxa, essa criança pode ser autista. E muitas vezes é uma questão comportamental. Por quê? Porque ela tem aquilo que a gente vai chamar de hiperestímulo. A tela é um hiperestímulo. Todos os outros estímulos, eles acabam ficando insuficientes. Então, assim, puxa, para eu ter essa estimulação que eu tenho na tela, brincando, eu tenho que me esforçar muito. E isso vai contra a nossa lógica de funcionamento cerebral aqui, né? Então, o esforço acaba sendo um incômodo. Então, eu não vou me esforçar para brincar, porque, puxa, se eu pegar a tela aqui, eu vou ter a recompensa que eu preciso, que é a dopamina que eu quero. Então, é muito complexo, né? As crianças, nós enquanto adultos, né, nós temos dificuldade em lidar com a tela. Imagina uma criança, né, que tem aquele solo fértil ali, né, aquele terreno ali para ser explorado e para a gente justamente semear coisas boas, e quando a gente coloca uma tela na mão dessa criança, a gente mina esse processo de uma forma muito significativa. Ao mesmo tempo, né, vamos tentar trazer uma perspectiva mais otimista, né? Quando a gente muda, né, quando a gente percebe, a criança tem essa flexibilidade, essa capacidade de também responder de uma forma muito rápida. Isso é uma das coisas mais legais de trabalhar com família, assim, né? Geralmente a família vem e ela vê na criança um problema, mas a gente diz, não, o problema é da família. E quando a família percebe isso, reconhece isso, a criança é a primeira que responde de uma forma positiva. A resposta vem muito rápido. Ela, opa, as coisas mudaram, eu não preciso mais dessa tela, tem um outro caminho, e ela responde, ela reage, e como tu disseste, né, eu acho que vocês são a prova viva disso aqui. Né? Com certeza. E ali, naquele artigo que eu li, diz que se você tira a tela, os sintomas desaparecem, diminuem. E uma criança que já... E não é do nada, né? E daí ele usa Bem, também o exemplo de uma criança que tem autismo. Porque a criança que tem autismo, muitas também são viciadas. Então, ou seja, os sintomas ficam muito piores, acentuados do que se ela não tivesse consumindo. Sim, exatamente. É isso, perfeito, é isso mesmo. E vale a pena, né? Vale a pena ter esse esforço bem intencional, né? As telas, claro, as telas são atrativas para todos. Para todos, né? Para nós, né? Para nós, a gente também usa a tela como uma fuga de algumas coisas. E das próprias crianças, né? Querendo ou não, se a gente dá uma tela na mão da criança, ela sossega, né? Então, e muitas vezes é tudo que a gente quer, né? Um pouquinho de sossego, né? Só que é um engano, né? O problema é que a gente está gerando ali é muito significativo, né? As crianças estão muito sujeitas, né? A esta influência da tela. E que tipo de semeadura a gente está proporcionando ali para eles? O que a gente está plantando na vida deles? Não são bons valores, não são coisas positivas. Então, a gente precisa ter essa postura muito consciente, né? De, ok, aqui, tela para vocês agora não, né? E talvez assim, até agora fazendo uma propaganda do meu livro aqui, o livro ele aborda a questão da parentalidade distraída, né? Do exemplo que nós somos enquanto pais para essas crianças. Se nós não fazemos um uso adequado da tela, não adianta a gente imaginar que os nossos filhos vão fazer um uso correto, né? Então, a gente precisa ser esse modelo, esse referencial para eles, né? E, muitas vezes eu me flagro, né, falhando nisso, né? Mas é um esforço contínuo de, não, vamos lá, agora eu vou desligar esse negócio e vou estabelecer contato nos olhos e vou ter esse processo bem intencional de deixar algo que de alguma forma me recompensa, vamos lá, aquilo que eu disse como fuga, né? A tela é uma fuga, né? A gente usa como fuga, né? Então eu vou deixar isso de lado e vou, de fato, né, me desconectar do celular e me conectar com os meus filhos, né? É um esforço bem intencional. Precisa ser muito claro, precisa ter regras muito claras na casa. Nós temos regras na nossa casa. Para os adultos e para as crianças. E para as crianças. Nem sempre elas funcionam. E eu vou dizer que quem mais burla elas são os adultos, né? Mas as crianças já estão dormindo, pelo menos não estão vendo esse mau exemplo. Falem as regras de vocês, eu acho bem importante. Por quê? A gente gravou uma vez um podcast, foi aqui nesse lugar mesmo, e a gente falou algo tão simples, óbvio e criticado para nós, na nossa realidade. A gente falou assim, os nossos filhos vão dormir às 7, 8 horas da noite. 8 horas é a deadline, né? E daí a Suzy disse,
Esse é o maior erro dos casais brasileiros. As crianças vão muito tarde Muito na tarde. cama. E o casal? Esse déficit de sono Aham. vai gerar um monte de outras coisas. A gente falou, gente, mudem a rotina. E o casal? E para que o casal também tenha tempo para si Também. como casal. Então, Exato. pensando no filho, pensando no casal. E as pessoas não entenderam isso. E o vídeo viralizou na internet por causa de comentários negativos. Uhum. E as pessoas falando em qual mundo vocês vivem. Isso não é realidade. Nossa. Vocês são maus pais. Vocês não passam tempo com Vocês seus não filhos. passam tempo com os filhos de vocês, sendo que a gente tem os filhos só no período da manhã na escola. Então, o período da tarde é para todo o resto de atividade, lazer, contato. Legal. E o vídeo ainda está viralizando, tem mais de 1 milhão de visualizações. Por causa dos comentários negativos. Sempre tem alguém entrando de novo, comentando. Então é muito bom as críticas, que daí viraliza mais. Exatamente. Mas eu quero saber de vocês quais são as rotinas, quais são as regras de vocês. Porque eu acredito que a maioria das famílias brasileiras não tem coisas óbvias, Estrutura. claras, estruturadas. Como é que vocês vivem em família? Com relação a essa questão das telas, nós temos estabelecido alguns limites de horário, né? Claro, os nossos filhos não têm, mesmo a nossa filha mais velha, que tem 13 anos, ela não tem tela ainda. Não tem E celular próprio. Não tem Parabéns. celular, exato, né? E assim, o que eu acho mais positivo disso tudo é que eu acho que a gente conseguiu desenvolver nela uma visão tão crítica que ela, nesse momento, ela meio que, ela entende que ela não quer um celular. Então, pra mim, isso, uau, né? Posso trazer um... Tem uns poucos anos ainda. Ou mas, meses, não sei, né? Mas ela tem essa postura bem crítica de entender, ok, isso aqui tem coisas boas, mas isso traz muito mal também. Então, neste momento, eu não quero. Então, A gente conversa bastante com ela. Quando tem, por exemplo, ela está no grupo de adolescentes da igreja, então ela toca na banda, e tem ensaio, tem não sei o quê, eu tenho que, ou eu respondo por ela, ou ó, pega ali e vê quais músicas tu tem que ensaiar. Então ela às vezes usa o meu celular para algumas coisas, né? Que talvez seria necessário ter um celular, mas a gente por enquanto consegue administrar muito bem só com o celular da mãe, né? E pesquisa, se precisa, usa o computador, né? Então, assim, ela tem acesso à tecnologia, né? Ela gosta muito de música, então às vezes ela quer ouvir a música e tal, e tudo bem, né? Mas a gente tenta colocar de forma bem clara, assim, ó, que a internet tem muitas coisas boas que facilitam a nossa vida, né? A gente usa o celular para muita coisa, mas ela tem muita coisa ruim, que você ainda não está preparada para lidar. A gente, né? Então a gente fala, a gente enquanto adulto luta. Imagina você que é uma adolescente, então a gente acha que ainda não é hora de você ter acesso a um celular. E pra ela tá super tranquilo. Já pro Daniel, que é o segundo filho, nem Isso, tanto. de 10 né? anos, eu sei que daqui a pouco ele já não vai concordar. Aí tem cada filho é diferente, né? Personalidade de cada um Isso. influenciando. Com certeza. Mas com a gente certeza. tinha uma época que a gente achava, principalmente quando a gente tinha só a Heloísa, que é normal criança ficar na frente da TV, é assim com toda criança. Então a gente foi percebendo, opa, peraí, ela nem precisa ainda, né? Ela era pequenininha, a gente achava, não, ela tem que assistir TV todo dia. A gente não sabia nada de nada, né? Vai aprendendo a ser mãe, ser pai. E aí a gente foi percebendo, mas quando o Dani já tinha nascido também, poxa, será que eles precisam de TV todo dia? A gente precisa deles quietinhos lá e não demandando, bem né? isso. E também uma coisa, aí a gente foi tirando. Então a gente tirou primeiro a TV diária. Eles não assistem mais TV todo dia. E a gente então prioriza que seja no final de semana. De preferência que seja com a gente junto, né? A gente não deixa eles assistir muita coisa. Porque hoje em dia também o conteúdo tá cada vez mais difícil selecionar, né? Tem tanta opção que também dificulta a seleção. E daí o Dani também gosta de jogar, né? O nosso menino de 10 anos. Então aí a gente criou alguns no sábado e domingo, aí ele tem os horários de jogo dele. Mas a rotina durante a semana é praticamente sem tela. É de, assim, não tem um horário para assistir nada. E eles brincam, e eles leem, e eles inventam um monte de coisas. Então a gente vê assim que no fundo, no começo, quando a gente estabeleceu de não assistir mais TV, principalmente, né, durante a semana, mais difícil foi pra mim, porque eu botava na hora que eu queria fazer o almoço, ou que a hora que eu queria, sei lá, em alguma coisa da casa ou outra. Tinha uma função, né? Isso, pra mim me facilitava ali, eles ficavam quietinhos, não me chamavam, não me incomodavam. Então também tem isso, eu vejo assim, ser pai e mãe, esses tempos eu escutei, são 3 coisas que exigem de nós, o nosso tempo, o nosso dinheiro e a nossa energia. Então não é fácil, exige dos pais, né? Então também eu vejo assim que eu oro quase todo dia, Deus me ajuda mais esse dia, porque assim, pela minha vontade, a minha vontade é deixar eles o dia inteiro na frente da tela.
mas o Senhor também vai nos capacitando a cada dia. É um esforço diário. Não é assim, não é tudo fácil, tranquilo, não é, mas vale a pena. Aí a gente vê eles inventando 1 milhão de coisas, fazendo cabana, não sei o quê. A imaginação, é impressionante, assim, como a imaginação deles vai longe se a gente proporciona esse ambiente, né? E esse ócio criativo. Esse ócio criativo. Isso, é impressionante. Que a tela não proporciona esse tempo de ócio, né? Ela vai te bombardeando. Ela tira, né? Ela O Samuel era a prova disso. Quando ele não tava com a tela, ele se jogava no sofá. Isso, porque daí nada e olhava pra... Nada atrai, né? Não sei o que fazer. Assim, essa questão, né, eu entendo, né, assim, para nós, né, enquanto adultos, né, muito da nossa vida, ela converge nesses dispositivos, né, tá ali, nossas relações de amizade, o nosso trabalho, tá tudo ali, né. O dinheiro, né, a gente paga os boletos por aí, né, tá tudo ali, né, tá tudo ali. E assim, a gente acaba se perdendo nesse uso, né? Então a gente precisa realmente criar regras muito claras. Eu brinco no consultório, eu falo, vou ensinar uma funcionalidade nova no celular, né? Tem um botãozinho ali do lado, se tu aperta, segura um pouquinho, aparece uma opção desligar, né? É uma função que a maioria das pessoas desconhece, né? Mas a gente precisa dessa intencionalidade. Eu vou pegar e vou desligar e vou intencionalmente deixar de lado. Se eu não fizer isso... Decisão. E é uma decisão, exato. Eu preciso tomar essa decisão. Ok, é atrativo, eu quero, mas eu vou dizer não. Tá? Então, assim, eu acho que esse é um grande exemplo, né? E lá em casa, o que nós fazemos, né? Nós temos um limite horário, né? Para os adultos, né? As crianças já têm que estar na cama nesse horário. Nós temos um limite horário de uso de tela, mas vamos imaginar aquilo que tu trouxeste antes, né? Os filhos vão dormir cedo e o casal tem o tempo deles. Mas se esse casal usar esse tempo deles, cada um no seu celular, esse tempo também não é um tempo de casal, isso é um tempo perdido, né? Então, a gente precisa ter posturas bem conscientes. Não levar o celular pro quarto, não levar o celular pra mesa. Exato. Isso, assim, da mesa mesmo, a gente nunca leva, né? E aí é bem interessante, porque às vezes na casa dos meus pais, eles estão com o celular na mesa. E daí as crianças já são a polícia do celular, né? E aí fala, mas não pode, opa, né? E assim, então... Que legal. Talvez uma regra que é interessante, assim, eu não vou dizer que eu sigo ela à risca, né, porque eu falho, né, mas pessoas sempre antes de tela, né, então se estamos diante de pessoas, a gente precisa fazer esse esforço de telinha do lado, né. Então fale comigo de novo essa frase, pessoas antes de telas. Isso, perfeito, é regra de ouro aí. Mas estabeleço, não quer dizer que os filhos não possam assistir. Então vai ser 1 hora por dia, então que seja, leve essa 1 hora, né? Não extrapole muito aquilo que você combinou e leve as regras a sério. As crianças, elas se adaptam, elas têm uma capacidade muito grande de responder, né? Como o Eduardo falou. E elas querem a estrutura, elas querem o limite, né? Dar limite é demonstrar amor, Exato, elas querem. Eu lembro que uma vez falando sobre limites, né? Eu fui conversar com meu filho e ele é bem teimoso, assim. A gente tem uns embates, assim, por causa... Persistente. E a gente tem alguns embates, porque aí ele sempre acha que ele tá certo, né? E você imagina quando for adolescente, né? E aí eu falei, tá bom, filho, então vamos fazer assim, vamos deixar tu fazer do jeito que tu queres. A mãe não vai mais falar nada sobre isso. E aí tu vai tomando as tuas decisões sozinho. Quando eu falei isso, ele percebeu, opa, a minha mãe tá largando mão de mim, ela tá me deixando sozinho. E aí, pra mim, aquele dia, naquela conversa, eu pensei, poxa, como o limite, como eles querem, como eles precisam, né? E como a gente precisa dar o limite, claro. E eu percebi nele realmente, assim, que ele se sentiu desamparado. Quando eu disse assim, tudo bem, tipo assim, leva a tua vida, faz a tua própria escolha. A tua escolha. Eu não vou mais estar aqui junto contigo caminhando. E aquilo para ele foi tão forte, né? E para mim também, de perceber realmente assim, dar limite é dar amor. Então a gente precisa criar as regras da nossa família e de como as telas vão funcionar. E horários, assim, quais são, bem basicão, assim, de manhã, à noite, os horários de vocês? Agora tá de férias, agora tá o caos. Nas férias dá uma desandada, gente. Aí a tela cresce um pouco. A rotina, assim, a Helena tá mais à frente disso, né? Então eu acho que eu vou deixar tu falar, querida. Da rotina das crianças, das telas? É melhor do que falar dos adultos, né? É mais fácil. Então, durante a semana, eles estudam, então não tem tela. A princípio é 0.
E final de semana, aí depende, eles assistem. Aí assim, a Olivia assiste um desenho de meia hora, daí o outro escolhe mais um. Então, às vezes dá 1h30, às vezes dá 2 horas, ou a gente assiste um filme. Então, assim, a gente não tem bem assim. Porque como eles não assistem a semana inteira, quando a gente assiste final de semana, às vezes vai de 1 a 2 horas, às vezes passa um pouco. O Dani, que eu tenho que ficar meio em cima, porque o videogame eu vejo que é uma coisa assim, se eu deixar ele passa 4 horas e assim, meu mãe, mas não deu 4 horas, tipo assim, né? Não, filho, deu 4 horas, então a partir de hoje tu vai jogar no máximo 2 horas. Então com ele eu tô tendo que trabalhar esses limites, porque ele esquece, se esquece Se na perde, frente né? do computador. Então, mas eu vou dizer assim, de 1 a 2 horas no sábado, e às vezes mais uma vez 1 ou 2 horas no domingo. Então esse é o... Mas aí depende também, se a gente tem outras programações, então tá, nós vamos fazer outras coisas e não vai ter tela hoje, né? Quando é que foi? A gente fez algum passeio com eles, aí depois ele, mas eu ainda queria jogar. Eu falei, filho, a gente já fez outras coisas, joga no próximo domingo. Aí Tá também, tudo bem. tudo bem. Legal. É isso aí. E quais são os principais acertos e erros dos casais brasileiros na educação dos filhos? Eu acho que hoje o erro principal é terceirizar isso, né? É entender que esse não é um papel que é seu, né? É pai e mãe que precisa... É uma responsabilidade dele educar os filhos, né? Deles educarem os seus filhos. Terceirizar é deixar... Terceirizar Não é é achar que dizer, a escola ok, vai fazer tudo, isso, que a igreja vai fazer tudo. Isso, o que o psicólogo vai resolver os problemas. não é por aí, né? A gente precisa trazer essa responsabilidade para si. Eu sou pai, ok, a responsabilidade é minha, né? A mãe, mesma coisa, né? O que eu vou fazer a respeito e como eu vou agir diante das questões, né? Esse, eu acho que a gente pode até ampliar, eu acho que esse é o grande erro, né? Global, né? Não é só brasileiro, né? De a gente querer transferir essa responsabilidade. E a partir do momento que a gente assume esta responsabilidade, traz para si, a gente também produz a possibilidade de resolução disso, né? Assumir esta responsabilidade, esse papel de educar o filho é seu, pai e mãe, né? Não é da escola, não é da igreja, não são dos profissionais, não, dos avós, isso é importante dizer também, né? É dos pais. E quando a gente assume essa responsabilidade, as coisas, né? A gente colhe os frutos e a gente lida com as questões de uma forma concreta, né? A gente coloca elas na mesa. Ok, o problema é meu. O que eu vou fazer a respeito dele? Esse eu acho que é o maior equívoco. E se a gente consegue, né, reverter isso, esse também pode ser o nosso maior acerto. Quando a gente traz essa responsabilidade para si e age de acordo com isso, né? E ok, vão haver tropeços no caminho, não tenho dúvida disso. E a gente fala de experiência própria, né, querida? Quantas vezes a gente se flagra, nossa, como a gente erra. Fiz tudo errado. Vamos lá, amanhã a gente tenta de novo melhor, né? Que bom que tem um amanhã para tentar. Exato. E que bom que as misericórdias de Deus se renovam a cada dia, Amém. né? Amém. Dentro disso, assim, é uma das coisas que a gente vê, assim, que a gente tem colhido, e que pra mim foi meio... como tu falou, às vezes a gente não tem noção das coisas. Como tu falasse da questão do horário dos, né, vocês comentaram ali do horário do sono, às vezes a gente não tem, a gente é ignorante no assunto e a gente vai, né, tem a possibilidade também de aprender. E aí eu lembro quando nossa primeira filha, que é tudo novo, né, no primeiro filho, gente, sinceramente, eu achava que a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus era da igreja, não achava que era minha. Eu não tinha clareza disso. E eu achava que o meu trabalho era levar minha filha para a igreja. Se eu levasse ela para a igreja, ela seria cristã. Essa era a minha visão de cumprir o meu papel enquanto mãe com relação à vida espiritual dela. E graças a Deus, Deus vai também mostrando que não era bem assim. Na verdade, era minha e do meu marido, né? A responsabilidade primeira, né? Então, diante disso, assim, a gente começou também a mudar algumas posturas. Claro que a gente gosta da igreja e leva eles para a igreja, quer que eles também tenham alegria na casa do Senhor, mas a vida cristã é todo dia, não é só no final de semana, né? Sim. Ser cristão é ser cristão todo momento. Então, a gente começou a estudar a palavra de Deus, ler mais histórias bíblicas em casa, e a gente começou, faz uns 2 anos, talvez, eu não lembro agora, 1 ano e pouco, a ler a Bíblia mesmo, assim, né, porque como a gente já tem filhos maiores, a pegar e todo dia ler um capítulo da palavra de Deus de manhã no nosso devocional com eles, e tem sido um processo tão legal, tão interessante, assim,
A gente vê eles se familiarizando com a palavra, eles conhecendo a palavra de Deus, eles perguntando, a gente conversando, tendo oportunidades assim que a gente nunca tinha tido antes. E aí foi bem interessante, porque ali na nossa igreja, então acontece que quando a criança sai do trabalho infantil e passa a participar no trabalho de adolescentes, eles também passam a participar do culto, não tem mais programação paralela, eles participam do culto com os pais. E aí eu vi assim, como para minha filha foi tranquilo participar do culto, não tendo mais aquela programação infantil, porque a gente lia a palavra em casa. Daí e algumas vezes aconteceu, mãe, olha o texto que a gente leu, e não sei o que, ela começando a fazer relações do texto bíblico que a gente leu com a pregação feita, né? Então, assim, a gente vai colhendo os frutos, e é muito precioso, assim, ver eles conhecendo a palavra de Deus, ao mesmo tempo, assim, dentro, puxa, eu fiz esse trabalho, né? Assim, eu cumpri com o meu papel, e agora Deus está nos abençoando, assim, então, não é fácil, né? Tem dia que é um caos, assim, porque daí tem os pequenos também, e daí chora e reclama, não quero orar, não quero ler, não quero nada, né? Então, assim, não é fácil, né? A gente precisa persistir, né? Persistência é necessária, mas no devido tempo a gente colhe os frutos, e isso tem sido bem, bem especial e nos motiva a continuar também, né? A gente também leva eles para a cama à noite e faz um pequeno momento de devoção. E para que o dia termine bem, nós perguntamos para eles agora o que foi legal no teu dia. Uma forma de oração de E daí gratidão. começa pelo mais velho, o do meio e o pequeno. E o Matias e o Samuel já tinham compartilhado como tinha sido o dia bom deles e falando coisas. E o Timóteo, de 3 anos. Timóteo, como é que foi o teu dia? O que foi legal no teu dia? A todo o resto. Foi muito engraçado. Né? Isso. Solta uma Mas sabe, Helene, isso que tu falou, de entender que a responsabilidade da educação cristã também é nossa, é um princípio judaico-cristão. Exato. Se nós lemos o livro de Deuteronômio, tem o Shema Israel, que é o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas. Logo em seguida diz, ensina teu filho a guardar isso no seu coração. Ou seja, a função de um filho de amar a Deus não é do pastor, não é do padre, não é do missionário, não é do líder da igreja, mas é do pai e da mãe. E talvez até correlacionando, né? Como é que se dá esse ensinar, né? E a própria Bíblia traz essa perspectiva de que é com ele, né? Andando com ele, né? Lado a lado, né? Não é terceirizando, né? É com ele, caminhando com ele, ensinando no caminho, né? Na hora que vai dormir, Isso, exato. Então, assim, a gente precisa estar presente, precisa estar junto com eles, precisa estar apontando para esses valores e para essas verdades, né? É aí que a gente vai realmente semear algo de valor na vida deles. E vai demandar tempo. Isso, esforço. E filhos não seguem só exemplos nesse sentido. Filhos não seguem só palavras, mas seguem exemplos. Isso também... Como é que é a frase que tu sempre fala dos exemplos? Que as palavras, elas... Não sei. Não sabes qual é. Não. As palavras convencem, o exemplo arrasta. Perfeito. Isso, exemplo arrasta. Helena, eu tenho uma pergunta. A gente se depara como mulher, que nem você falou da questão de vida profissional. E eu vejo isso, a gente morou na Alemanha e eu vi as minhas amigas também tendo filhos. Elas já tinham formação e mesmo elas falando assim, lá a licença maternidade é de 3 anos, né? Então, que sonho. E elas podem voltar pra vaga que elas tinham. Pra vaga que elas tinham. Só que a maioria delas entra em crise. Não era isso que eu queria. O que eu vou fazer depois? E daí... Eu tenho uma amiga que ela fez assim, a irmã dela também. 3 anos de licença, não sei o que eu vou fazer, engravida. Daí passa mais 3 anos, ainda não sei o que fazer, engravida. E é uma estratégia. Sim, e era uma crise do tipo, como é que eu vou conciliar? Eu quero estar em casa com os meus filhos, mas também quero trabalhar. Como é que, o que tu indica para essas mães que têm essa crise? O que eu vou dizer assim, não tem caminho fácil, acho que essa crise vai fazer parte, porque a chegada dos filhos é uma mudança na nossa vida, então vai gerar essas dúvidas, vai gerar essas reflexões, mas ao mesmo tempo é também um tempo de perceber que as coisas podem ser feitas de outras formas, né? Então eu jamais pensava em estar tanto tempo como eu estou hoje com os meus filhos. Quando eu tive a minha primeira filha, inclusive, quando a gente teve a Heloísa, nós contratamos uma babá e... eu trabalhava 8 horas por dia mesmo, tendo meu próprio negócio, ou mais, na verdade. Mais, né? Mais, mais.
E ela passava o dia inteiro em casa, mas com a babá, né? Que seria a mesma coisa que estar o dia inteiro na escola, só não ficava tão doente. Mas, assim, eu terceirizava totalmente o cuidado dela. E aí, de repente, eu fui percebendo, poxa, será que eu preciso mesmo estar tantas horas? E aí eu lembro... hoje eu tenho vontade de rir, né? Mas eu lembro que daí eu resolvi passar uma manhã com a minha filha. De todos os períodos que a babá ficava, então uma manhã eu ficava com ela. E eu já achava assim, como eu vou dar conta do meu trabalho se uma manhã eu não estou lá, né? E assim, é um processo, né? Sim. E aí eu pensei, puxa, eu preciso estar mais com a minha filha. Daí eu passei para 2 manhãs. E assim, daí depois de um tempo eu estava todo o período. Foi um processo gradual, lento. E assim, eu vejo também o cuidado de Deus e a paciência de Deus comigo. Assim, de ir assim devagar, de perceber. Então, às vezes também a gente não precisa fazer uma mudança radical. Às vezes a gente vai medindo. E também o que eu tenho experimentado muito na minha vida, quando eu também tomei, às vezes, alguma decisão mais radical, que às vezes também pode vir a ser necessária, de que assim, acima de tudo, quem cuida e provê é o Senhor. Então eu achava muito, não, é o meu trabalho, se eu não, o que vai ser da nossa família se eu não complementar a nossa renda com tanto que eu preciso complementar? Né? Então, assim, é uma certa arrogância também Sim. da gente, de achar que a gente é insubstituível, e na verdade a gente, de certa forma, é insubstituível para os nossos filhos, mas para o mercado, a gente... E assim, gente, se trabalhar mais, sempre dá para trabalhar mais, né? E os nossos filhos vão crescer. Então, assim, avalie bem, assim, o que é realmente necessário naquele... Às vezes, abra mão de alguma coisa mesmo. E também a gente abriu mão financeiramente. Se eu trabalhasse o que eu trabalhava há 13 anos atrás, nossa vida financeira seria provavelmente, ou não também, né? Porque a gente vê o cuidado de Deus muito financeiramente também. Poderia ter sido, poderia estar sobrando muito mais dinheiro do que nós, da forma como nós vivemos hoje. Mas a gente sabe que é um caminho do qual a gente não se arrepende, né? A gente vê, assim, até, né, tem essas pesquisas com pessoas que estão no final da vida, elas não se arrependem de ter trabalhado, elas não vão dizer lá no final, poxa, queria ter trabalhado mais. Não, eu queria ter estado mais com a minha família. E isso a gente vê com os filhos, esse tempo passa. Não aproveitou, passou. Claro que a gente sempre, né, mas assim, minha filha já tem 13 anos, parece que nasceu ontem. Esses 13 anos já foram, então, assim... avalie a possibilidade realmente, assim, de aproveitar esse tempo que Deus nos deu agora, né? Que legal. Essa é uma coisa que eu também pensava muito. E é muito legal daí, quando você já tem a maturidade ali na sua adolescência, na sua juventude, de escolher uma profissão que vai ter uma carga horária flexível. Sim. Porque se você é do comércio, que tem que trabalhar 8 horas por dia... Não tem como tu ser mãe e trabalhar. Agora, se você escolhe uma profissão que tem ali, sei lá, 20 horas, tem projetos, então é uma coisa, claro, tem que ter muita disciplina para conseguir conciliar, mas é possível. Mas é possível, exatamente. Tem caminhos, né? Tem caminhos. Às vezes também eu vejo mulheres, elas mudam radicalmente a profissão. Às vezes também vai ser um caminho. Claro que não é fácil começar, né? A gente viu, né, com a troca da profissão também do Eduardo. Mas eu penso assim, se a gente coloca diante do Senhor, Ele também vai nos mostrando alternativas. E a gente vai ver que é possível dar valor para aquilo que realmente precisa ser dado valor, né? Tem casais que não querem ter filhos. Até li uma estatística essa semana de que o número de laqueaduras e vasectomias estão crescendo no Brasil. Se eu não me engano, foi em 20%. Porque mudaram algumas leis, então se facilitou isso. E o público em que mais está crescendo são jovens de 18 a 25 anos. Nossa, 18 anos. Ou seja, são pessoas que chegaram na maioridade e estão dizendo, eu não quero ter filhos, eu quero me esterilizar. O que vocês diriam para casais que não querem ter filhos? O que está por detrás disso? Egoísmo? Assim, não há dúvida, né, que há muitas renúncias, né, quando a gente tem filhos. E assim, talvez esta geração, né, essa estatística justamente mostra que a gente não está disposto a abrir mão de algumas coisas. E no fim das contas eu entendo que aqui o egoísmo ele acaba ficando muito, muito evidente, né? Não é fácil, né? Como eu disse, há renúncias quando a gente tem filhos. E a gente tem quatro filhos, né? Para nós tiveram muitas renúncias. Mas assim, o crescimento que foi proporcionado a partir da vinda deles, assim, é algo que deixar esse eu de lado, né?
e se preocupar com o outro, isso é algo que faz com que a gente amadureça e cresça na marra, às vezes, né? Mas a gente cresce, né? Então, eu acho que aqui temos um reflexo um pouco do nosso momento da história, assim, né? De uma preocupação muito com o eu, né? Com o self e o outro, né? Então, é meio que um reflexo desse momento que a gente vive, de fato, né? Egoísmo, eu acho que é a palavra que resume. Infelizmente, não é um bom prognóstico, né? E depois pode vir o arrependimento também, Exato. né? A gente vê mulheres também que às vezes não querem ter filhos por um bom período, né? Porque estão investindo na carreira e a gente sabe que, dependendo da carreira, você vai realmente ter que investir muitas horas. E aí, nesse ponto, para as mulheres é mais difícil, né? Eu penso que é uma pressão maior sobre as mulheres. E aí chega lá depois dos 35, perto dos 40, poxa, será que eu não devia ser mãe, né? E às vezes fica realmente mais difícil, né? Mas a gente, assim, pensando em cristãos que estão nos ouvindo, né? É o propósito de Deus, a família. Então, a gente tem que ouvir esse chamado, né? Agora, não estou dizendo que tem que ter 4 filhos, né? Aí é com a família. Mas, assim, o chamado do Senhor não é para o individualismo, é para vivermos em comunhão uns com os outros e começa na família, né? Então, e aí a gente também vê que é a vida que faz sentido. A gente vê que tudo que Deus projetou é o melhor para nós. Por mais que seja, às vezes, difícil, mas é o melhor caminho, incomparavelmente, né? Tu ia falar algo? Pode falar. Tem aquele ditado oriental que diz assim: tempos difíceis fazem pessoas fortes. E daí ele continua, mas só ficar no tempo difícil fazem pessoas fortes. E eu acredito que tempos difíceis fazem casais fortes. Passar por desafios, como ter filhos, fortalecem o casal. Quando nós temos maturidade de passar por isso, entender que existem desertos, mas depois do deserto tem também a terra prometida. Perfeito. E na nossa vida, ter filhos foi o maior sinal de maturidade, de desenvolvimento, de proximidade com Deus, de se conhecer, de autoconhecimento, de entender a identidade. Foi o período onde nós melhor aproveitamos o nosso tempo. Eu sempre me pergunto, como é que eu usava o meu tempo antes de Como ter é que eu perdi filho? o meu tempo, Como é que eu perdi o meu tempo? Eu sei, é pra falar. Não precisa falar todos os pecados não. hoje, Suzy. Tá. Mas nós perdíamos, e eu perdi meu tempo com muitas coisas necessárias. E a gente entende que o tempo é um dos talentos que Deus nos dá, além dos dons, do dinheiro e da vida. Então, filhos com certeza nos levam além daquilo que às vezes a gente consegue ver, mesmo profissionalmente falando. Gente, chegando no final. Um casal está prestes a se separar justamente nessa fase. Foi a pergunta que nós fizemos no começo. Qual conselho você daria para esse casal? Não se separe por causa dos filhos? Muitas vezes a gente vê isso como motivação, né? Acaba sendo o último ponto onde a pessoa se segura, né? Tem os filhos, né? E há um resquício de consciência ali, né? Ok, os filhos são o motivo que mantém, né? Mas eu diria que ele é um motivo um pouco errado, né? Tem que haver um resgate, né? Um resgate da admiração pelo outro, tem que haver um esforço, né? O que se perdeu nesse processo, né? Isso precisa ser de alguma forma resgatado, né? Porque aquela pessoa que eu escolhi em algum momento casar, porque eu achava ela atraente, ou a admirava, ou enfim, alguma coisa, por que isso tudo se desconstruiu? O que aconteceu nesse meio do caminho, né? Então a gente precisa fazer, né, esse resgate deste casal, né? Claro, os filhos, eu não tenho dúvida, né, se esse casal, né, que está diante dessa situação, e se eles escolherem, né, não, nós vamos persistir, e com a ajuda de pessoas, com a ajuda de Deus, a gente vai persistir no nosso casamento, a gente vai dar a volta por isso, isso vai se transformar em bênção na vida dessas crianças, né? Então, vale a pena persistir, vale a pena lutar, vale a pena fazer alguns resgates de algumas coisas que se perderam, às vezes, e muitas vezes por coisas tão bobas e simples, né? O casamento
é um lugar de bênção, ele é um lugar de transformação, é um lugar às vezes difícil de se estar, né? Mas é ali onde é que a gente amadurece, onde a gente cresce, onde a gente pode extrair coisas boas de nós e do outro, né? Então, é uma escola, né? É um aprendizado ali que é muito significativo, e eu acho que vale a pena lutar por este casamento, com filhos ou sem filhos, né? Né? Vale a pena lutar por isso, né? Vale a pena esse resgate. Sim. E às vezes é uma ilusão achar que o divórcio é um caminho fácil também, porque a gente sabe, né, como nós já falamos, que o casamento não é um caminho fácil, mas o divórcio também não. Exatamente. Então existe uma certa ilusão de que eu estou me livrando de um problema. Estou resolvendo, e eu não estou, né? O divórcio não resolve. Tirando raríssimas exceções, que eu acho que às vezes pode ser necessário um divórcio, mas em grande maneira, ali pensando que é porque é difícil criar um filho e é cansativo e é tudo isso mesmo, mas assim, se divorciar, viver rotinas separadas, pagar pensão, ter que lidar com isso, gente, isso não é fácil, né? Financeiramente a gente sabe que piora. Tudo piora para criar. Divórcio custa caro. Custa caro. Muito então, caro. é mais barato, né? Gastar essa energia no casamento. Até tem um casal que, né, a gente tem conversado, e aí ela falou assim, não, a gente vai tentar mais uma vez, eles cogitaram o divórcio. Ela percebeu, puxa, realmente, assim, a energia, se eu usar toda essa energia que eu teria que usar no divórcio, no casamento, Bem isso. eu vou ser muito mais feliz e vou colher uma vida que vale a pena. E o divórcio, né, aquele gosto amargo, aquelas dificuldades todas. Então, gaste as suas energias no casamento. Procure ajuda, né? De psicólogos, de casais que estão aí para isso. Gasta o dinheiro então com a gente, que a gente ajuda. Tá aí o Eduardo, tá aí Ótimo o conselho. Michael. Então, gente, se você está aqui hoje nessa fase e está passando por uma crise no casamento, não fique com esse problema só para você. Procure alguma forma de ajuda. Nós estamos aqui também. No link da descrição você pode solicitar um atendimento. O Eduardo também é psicólogo, atende famílias, casais, filhos. Então, não fique parado. Ficar parado não vai mudar nada na tua vida. Você vai colher os mesmos resultados que você tem colhido até então. Gente, muito obrigado pelo tempo que nós passamos juntos. O pessoal consegue encontrar vocês nas redes sociais? Vocês querem divulgar alguma coisa ainda que vocês fazem? A Helena, sendo coerente, né, ela não tem mais rede social, né, Helena? Eu abandonei as redes sociais por uma questão assim de conseguir me controlar melhor. Então, mas meu marido tá nas redes sociais. Por conta de ser localizado, né, então eu ainda tenho as minhas redes sociais, mas é só para me achar mesmo, não tem muita coisa publicada lá, mas se me encontrar no Instagram por @psieduardoschetz, tá? Então, me sigam lá e conversem comigo, a gente tem uma... Legal, vai estar também na descrição desse podcast. Suzy, onde é que o pessoal nos encontra? O pessoal nos encontra no @vocêeeu.coaching ou somente a Suzy no @nafim, com 2 Fs.ateliê. Isso. Gente, agradecemos a presença de vocês, Muito agradecemos obrigada. a sua presença aqui, que assistiu esse vídeo até aqui. Esse foi o episódio número 5 do Você e Eu Podcast. Se ele fez sentido para você, compartilha ele com outras pessoas, joga lá no grupo de WhatsApp da igreja, da família, faça com que esse conteúdo chegue até mais pessoas. Até mais. Valeu, gente.